Olá, meus irmãos, bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Nesse momento, nós queremos tratar um assunto muito interessante e o tema é como identificar uma falsa profecia ou como identificar uma profecia se ela é de Deus ou não, tanto faz. Mas vamos nos prender como identificar uma falsa profecia. Primeiro, irmãos, vamos entender que profecia, esse tema é muito profundo, mas nós vamos tentar resumir. Vamos aqui agora, nesse primeiro momento do vídeo, margear, vamos ali ficar só na beirola do tema escatológico, mas é necessário a gente ter esse pano de fundo para que você entenda o sentido profundo das respostas que eu vou lhe dar aqui. Como identificar o espírito da profecia, ou a profecia, ou o profeta, não vou dizer, porque o profeta é um indivíduo. E nós não vamos aqui julgar a pessoa, nem o mensageiro. Nós vamos aqui analisar a mensagem que um determinado indivíduo ou que uma determinada indivídua traz para a congregação. Então nós vamos aqui nos ater a esse tema e nós vamos aqui nos prender ao que a Bíblia diz. Então é necessário, irmãos, que a gente entenda um pouco do que é o espírito do falso profeta. Se você analisar a Bíblia, nós vamos entender que esses personagens que vão surgindo aí, como o profeta Miguel, a Vitória, que agora já se tornou uma mulher casada, mas ela começou muito jovem, e agora esse jovem aí que entra numa programação onde está lotado e fica lá. Na verdade, irmãos, quando nós vemos uma figura dessa aí, isso, para quem está de fora, você que ainda não se decidiu, um amigo que é espírita, católico, candomblé, umbanda, quimbanda, vão achar isso ridículo, Se embora também nos rituais dessas religiões, de matrizes africana, também parece que tem o mesmo movimento lá do espírito, tá? Que às vezes você não consegue identificar uma determinada igreja neopentecostal de um movimento de matriz africana lá, com seus ritos, roda, rodopia, cambalhota e essas coisas todas. Mas não estamos aqui para julgar a religião alheia. Estamos aqui para falar sobre a nossa fé, se é ou não de Deus esses movimentos que andam rolando por aí, essas profecias. E como identificar? Se eu lhe perguntar aqui, irmãos, nesse primeiro momento, como identificar uma profecia, se ela vem de Deus ou não, eu tenho certeza que você vai me responder como muitos respondem. Irmão, a profecia tem que se cumprir para que ela seja de Deus. A profecia tem que acontecer. O sinal tem que acontecer para que realmente aquela profecia ateste que ela é de Deus. Mas será que realmente é essa a confirmação de que uma profecia vem de Deus? Uma profecia, quando ela é proferida e cumprida, isso atesta a veracidade dela como fonte vinda de Deus? Um sinal feito por um indivíduo, através de um indivíduo, de uma cura ou de uma revelação imediata, um conselho, um sonho, que vem até se cumprir, seria isso de Deus? Essa é a introdução que fazemos aqui. Deixamos essa pergunta no ar. Mas antes, como falei, precisamos ir às margens ali, não vou entrar a fundo, mas vamos ficar na beirola ali da escatologia, até porque é um assunto muito profundo. E não vamos tentar aqui, não vamos cometer um erro de desviar o assunto. Nós estamos aqui falando sobre profecia, mas precisamos entender a origem dessas profecias que andam por aí. Essas baboseiras que estamos vendo aí por aí fora. Então, nós vamos o quê? Recorrer às Escrituras Sagradas. Primeiro, eu quero que você abra a sua Bíblia para o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Nós vamos investigar o que a Bíblia diz sobre esse tema, entrando um pouquinho a fundo na fonte desses espíritos enganadores. A Bíblia vai falar, irmãos, no capítulo 16 do livro de Apocalipse, versículo 13, nos diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Então vamos entender que a Bíblia ela fala de 2 bestas, uma que saiu do mar, o mar representa as multidões, os povos, e essa besta ela é o anticristo. A segunda besta que surge é o falso profeta, que tem o poder de enganar as multidões. O dragão é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Então nós temos essas figuras, e essa figura, a segunda figura da besta que eu falei, que é o falso profeta, aqui onde nós lemos, vai dizer que saiu da boca dela, veja bem,
Temos uma trindade satânica aí, né? A primeira trindade satânica, que é o dragão, a primeira besta, a segunda besta, ok? Depois da boca da segunda besta, que é o falso profeta, o espírito do falso profeta, ou o próprio falso profeta, que pode ser uma figura física apocalíptica que surgirá junto com o anticristo, ajudando ele nessa empreitada de adoração a ele, né? Vamos entender que da boca desse ser, ou dessa entidade, ou dessa instituição, sai 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e sai para enganar. Preste bem atenção nisso. Sai para enganar. Da boca do falso profeta, sai 3 espíritos imundos semelhantes a rã. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos e vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a grande batalha. Então, da boca do falso profeta, sai 3 espíritos que saem enganando com sinais milagrosos. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo, meu querido. Ela não te engana. Se vocês têm ido atrás de movimentos, irmãos, e não ler a Bíblia, não queira responsabilizar o Evangelho, porque o Evangelho tem que ser estudado. Examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna. Foi o que Cristo chamou a atenção dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Agora, nós vamos aqui para o livro de Apocalipse 13, versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Nós vamos aqui ler do início para que você fique bem inteirado sobre o assunto. Vamos lá. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas. Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de um urso e a boca como de um leão. O dragão deu à besta o poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. E adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Blasfêmia, que foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitavam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povos, línguas e nações. E todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, nós começamos a ver aqui a característica do espírito do engano que vai tomar a terra. Agora vamos aqui entrar nesse assunto aqui. Então vi a besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Veja bem, nós falamos da primeira besta que saiu do mar, agora estamos falando da besta que saiu da terra, que é o espírito do falso profeta. Exercia toda a autoridade da primeira besta. E em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Como fazer isso? Vamos lá. A Bíblia vai dizer. Dela se fazia, vamos voltar aqui, exercia toda a autoridade da primeira besta. O nome dela, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Agora, note, versículo 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Essa ferida tem todo um significado, que é o anticristo, mas como eu falei, nós não vamos aqui entrar a fundo no tema de escatologia, mas eu quero que você note apenas, vamos nos atentar ao espírito e nos prender ao tema espírito do falso profeta. Então vamos lá. Até agora nós já entendemos que existe o espírito, o dragão, que é o próprio Satanás, a primeira besta que surge do mar, a segunda besta que vem da terra, que surge da terra. Então essa aqui, a segunda besta, que nós vamos falar sobre ela, que é o espírito do falso profeta, e que nós acabamos de ver que foi-lhe dado poder para enganar e realizar milagres. E lá no capítulo 16, verso 13, nós lemos o quê? Lemos que sai da boca dela 3 espíritos. Eu, particularmente, como unicista, interpreto isso como a Santíssima Trindade, não tem como. É a matriz das mentiras, é a mãe das mentiras. E daí por diante nós vemos aí um leque, suas filiais, né? As filiais dessa grande matriz aí, dessa trindade aí, dessa figura romana
que em um dado momento da nossa história aí, há cerca de uns 25 anos atrás, convidou todas as igrejas para chegar a ter comunhão com ela, exigindo apenas um tópico, que cresce na Santíssima Trindade. Amém? Só dá abrir um parênteses aí para você se ligar. Sempre que possível, eu vou abrir esse parênteses aí para te esclarecer a mente aí dos trinitarianos que assistem esse vídeo. Mas voltando ao tema, então saiu esse espírito aí para enganar a todos. Claro que haverá um clímax dessa história. Aqui nós já estamos nesse clímax, onde já está visivelmente o anticristo como uma figura política, dominadora, uma outra besta que seria um falso profeta, que seria uma figura ou uma figura física ou uma entidade religiosa. Né? Pode ser uma entidade religiosa, que se denomina a maior, né, e a mãe de todas. Então, se você está ali fazendo o link aí, guarda para você. É isso mesmo. Então, meu querido, o que nós temos aí? Um espírito que saiu, que está hoje imperando no planeta. Está imperando nas religiões. As religiões hoje estão tomadas por um espírito de engano. Daí surge os filhotinhos, né? Surge os menorzinhos. Profeta Miguel, Vitória. Porque qualquer pessoa que tenha pelo menos participado de uma escola dominical vai entender que esse negócio de... Isso não é de Deus, irmão. Ah, eu vi um cachorro preto. Eu vi isso, aquilo, outro. E não tem uma lógica, uma conclusão e um respaldo bíblico, está fora de questão. Então, nesse primeiro vídeo, nós fizemos uma introdução para que você entenda, espero que tenha entendido, que o que está imperando no mundo hoje é um grande espírito satânico. São as três rãs, três animais com aspecto de rã, melhor dizendo, que sai da boca do falso profeta. Cortando a miúdo, o espírito do falso profeta já está atuando em nossos dias, com certeza. Agora nós vamos entrar a miúdo para chegar ao ponto de entender como identificar o espírito do falso profeta, ou como identificar uma falsa profecia. A Bíblia diz, a primeira pergunta que eu fiz nesse primeiro momento do vídeo foi: como você identifica uma falsa profecia? E eu mesmo respondi dizendo que muitos dizem que é quando ela se cumpre. Mas essa é a orientação bíblica? Nós vamos descobrir nos próximos vídeos a seguir. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui, chegar até esse momento desse vídeo introdutório sobre o tema como identificar uma profecia. Deus abençoe. Obrigado.